Hoje a gente vai destrinchar uma das ideias mais influentes da história moderna, a tese de Paul Kennedy sobre por que as grandes potências sobem e, bom, inevitavelmente caem. Vamos entender isso a fundo. Sabe, essa é uma pergunta que atravessa séculos, né? Pensa bem, dos romanos aos britânicos, a história tá cheia de impérios que pareciam assim invencíveis, mas que no fim das contas ruíram. Mas por que, afinal? E a pista principal vem do próprio Paul Kennedy. A sacada dele é a seguinte: o poder não é uma coisa absoluta, sabe? É sempre relativo. E essa balança de poder, ela tá sempre se mexendo, porque as nações, elas simplesmente não crescem no mesmo ritmo. Ninguém consegue ficar no topo para sempre. E aí a gente chega no conceito-chave de tudo isso: superextensão imperial. Pensa nisso como o ponto de ruptura, sabe? É aquele momento em que os compromissos militares de uma nação pelo mundo afora ficam pesados demais para sua economia aguentar. É um fardo insustentável. Esse termo é importantíssimo para entender o resto, então guardem bem ele. Ok, então vamos para a primeira parte da argumentação do Kennedy. Como é que uma Europa toda fragmentada, cheia de reinos brigando entre si, conseguiu dominar o mundo? A resposta, em uma palavra, é competição. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a Europa, um monte de estados rivais competindo o tempo todo de forma bem acirrada, por poder, por recursos. E do outro lado, grandes impérios centralizados, tipo a China da dinastia Ming ou o Império Otomano. Eles eram enormes, unificados, estáveis. Só que aí vem o paradoxo. Essa estabilidade toda acabou sufocando a inovação. Essa fragmentação toda na Europa acabou criando uma espécie de motor, uma engrenagem que não parava de girar. A competição militar era constante, o que gerava uma necessidade absurda por armas melhores, táticas mais eficientes. E o que isso fez? Impulsionou a inovação, tanto tecnológica quanto financeira. Foi isso que deu à Europa uma vantagem decisiva no cenário global. Era literalmente uma corrida armamentista que ninguém podia nem sonhar em perder. Certo, agora vamos dar um salto no tempo. Porque se a competição militar foi a faísca inicial, a revolução industrial foi o que botou fogo no parquinho. Foi o verdadeiro combustível de foguete que acelerou, e muito, as mudanças no poder global. Dá uma olhada nesses números de 1860. O cenário era bem claro, né? O Reino Unido era, sem dúvida, a oficina do mundo. Sozinho, ele era responsável por quase 36% de toda a produção industrial do planeta. Era um domínio, assim, avassalador. Agora, olha o que acontece em apenas 50 anos. Pulamos para 1913 e uau! A mudança é brutal. Os Estados Unidos dão um salto gigantesco e assumem a liderança, empatando com aquele pico britânico. A Alemanha mais que dobra sua parte e o Reino Unido caiu para terceiro. A fatia do bolo deles diminuiu e diminuiu bastante. Então, o ponto crucial é exatamente esse. Foram essas taxas de crescimento industrial tão diferentes que basicamente reembaralharam o jogo do poder global. Não é que o Reino Unido encolheu, entende? O problema é que os rivais cresceram muito, mas muito mais rápido. É o tal do poder relativo em ação mais uma vez. Só que tem um detalhe. Ser a potência número 1 custa caro. E esse preço ele só tende a aumentar. Agora a gente vai ver como os custos de manter um império começam a pesar mais do que a economia consegue aguentar. Essa tabela aqui deixa a escalada bem clara. Olha só, entre 1890 e 1914, os gastos com defesa simplesmente explodiram na Europa. A Grã-Bretanha mais do que dobrou o que gastava, a Alemanha quase triplicou. Fica óbvio que se manter no topo estava virando uma conta caríssima. E aqui a gente tem a imagem perfeita do dilema britânico. Pensa nessa balança. De um lado, um peso enorme, os compromissos globais, o maior império que o mundo já tinha visto. Do outro lado, um peso que está diminuindo, a base industrial que agora era só 14% do total mundial. Isso aqui é a definição visual, desenhada, do que é a superextensão imperial. É como pensar numa casa, uma metáfora bem simples, a fundação, que é a economia, estava encolhendo, mas o telhado, o império, continuava do mesmo tamanho, gigantesco, e cada vez mais caro para manter. Uma hora, essa conta simplesmente não fecha. Então, no fim das contas, o que o Kennedy mostra pra gente não é só a história de uma nação ou outra. É sobre um padrão que se repete, uma lógica que parece quase inescapável, que comanda a ascensão e a queda das grandes potências. Então, para a gente amarrar tudo, a tese do Kennedy se resume a alguns pontos-chave. Primeiro, a força econômica é a base de tudo, inclusive do poder militar. Segundo,
As grandes potências vivem naquele dilema: investir na economia, a manteira, ou na defesa, os canhões. Terceiro ponto. Como o crescimento econômico nunca é igual para todo mundo, a ordem mundial está sempre em fluxo, sempre mudando. E por último, e mais importante, a tal da superextensão imperial é o que geralmente leva uma grande potência ao seu declínio relativo. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se esse padrão de sobe e desce, de ascensão e queda, que é movido pela economia e pelo peso dos compromissos, é uma constante na história, será que esse ciclo é realmente inquebrável? É uma boa pergunta, né? A história nos dá as lições, mas o futuro, bem, esse ainda está sendo escrito.